Olá, eu sou Jefferson Santos e hoje estamos aqui para mais um Câmara Entrevista. Estamos recebendo hoje a doutora Carolina Fontes e a doutora Luísa Pinheiro. Elas fazem parte da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB da 24ª subseção aqui da OAB Minas Gerais, que é a OAB de Pouso Alegre. E o tema dessa entrevista hoje é o Outubro Rosa e Novembro Azul, conscientização e acesso aos tratamentos oncológicos. Doutora Carolina, muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço o convite. Luísa, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, muito bom estar aqui de novo, Jefferson. Espero que a gente venha outras vezes trazer vários temas para vocês. É sempre enriquecedor ter a presença de vocês aqui para trazer essas informações tão importantes para nossa audiência, né, que nos assiste tanto pela TV quanto por todos os portais digitais que nós estamos presentes, que é no Facebook, no YouTube, e já convido a você a se inscrever no nosso canal do YouTube, a curtir e seguir a nossa página no Facebook para você não perder nenhuma dessas informações. E também te convido também a já encaminhar esse link para as pessoas que você entenda que precisa saber essas informações sobre esse tema tão importante que nós vamos discutir aqui hoje. E fiquem à vontade, doutora, a qualquer momento quiserem comentar, levantar, além das perguntas que tem aqui, se quiserem levantar outros temas que vocês considerarem importantes para esse tema que nós vamos debater aqui, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada. Então vamos lá, para a gente começar, nossa primeira pergunta aqui, deixa eu olhar aqui direitinho. Quais são os principais direitos das pessoas com câncer quando se trata de exames preventivos e tratamento oncológico pelo SUS e por planos de saúde? Bom, Jefferson, quando a gente fala do direito da pessoa com câncer, a gente está falando do direito à saúde. E o direito à saúde, a gente pode começar que ele está previsto na nossa Constituição. Então, é um direito constitucional. Todo mundo tem um acesso universal e igualitário à saúde. É um dever do Estado e uma garantia, né, do cidadão, um direito do cidadão. E quando a gente fala de tratamentos oncológicos ou os exames preventivos ou exames para identificação, né, do diagnóstico, tudo isso está incluído nesse direito à saúde e deve ser realizado pelo SUS e também pelos planos de saúde. Os planos de saúde, por exemplo, eles são a saúde suplementar ao SUS, né? Que inclusive são muito importantes para o SUS, porque os planos de saúde auxiliam o nosso sistema público. Caso não tivessem esses planos, não tivessem tantos beneficiários, o sistema ia estar muito mais cheio, com muito mais coisa a fazer e talvez não conseguisse entregar o que entrega para nós hoje, que entrega muito bem, inclusive, né? E os planos de saúde, eles são regulados pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde, também pela Lei 9656, e essa lei também traz previsões de uma cobertura mínima que os planos de saúde têm que dar para os seus beneficiários, e dentro dessa cobertura mínima incluem-se os exames preventivos, outros exames para fechar o diagnóstico e também o tratamento oncológico. Excelente. Então, essa questão é garantida por esses serviços oferecidos na saúde, tanto pelo SUS quanto pelos planos de saúde. Existe, então, um atendimento mínimo exigido deles. Exatamente, existe um atendimento mínimo. Vão ter algumas discussões também, acho que a gente pode abordar mais para frente, mas já falando um pouquinho antes, né? Tem algumas discussões relativas a alguns medicamentos específicos, a alguns tratamentos específicos, algumas coisas que são novas, porque a gente vê hoje que a tecnologia médica, ela é diária, né? Ela se desenvolve diariamente. Surge um medicamento novo, surge um equipamento que faz um tratamento diferente, que pode ser mais eficaz para determinado tipo de doença. Então, exige um acompanhamento, que a lei acompanhe isso com mais celeridade. Às vezes não é possível. Então, podem ter discussões de alguns tratamentos que ainda não estão, por exemplo, no rol da ANS, que é o rol de tratamentos que os planos, em regra, têm que cobrir, mas entendemos que ele é exemplificativo, né? Podem ter tratamentos que estão externos a ele, mas que devem ser fornecidos. E também na listagem, por exemplo, do RENAME, que é a listagem de medicamento do SUS. Podem haver medicamentos que não estão lá, mas que podem sim ser cobertos. Tudo analisado individualmente, né, em cada caso. Excelente.
E vocês poderiam exemplificar para a gente a diferença entre o atendimento pelo SUS e o atendimento pelos planos de saúde, quando se refere ao tratamento oncológico? Então, existem normativas diferentes, né? A questão do SUS, existe a lei do SUS, que é a Lei 8.080, e os planos de saúde é a Lei 9.656, né? Que é a lei dos planos de saúde, e elas vão trazer alguns princípios diferentes no sentido de que são relações diferentes também. O paciente que é usuário do SUS, ele está exercendo seu direito de cidadão, enquanto o paciente de plano de saúde, ele está ali estabelecendo uma relação que é uma relação de consumo, que é uma relação contratual. Então, assim, pelo SUS, além da Lei 8.080, existem várias outras leis. Existe uma lei, por exemplo, conhecida como a Lei dos 60 Dias, que é específica para o tratamento oncológico, que ela traz explicitamente, né, a garantia do acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de forma gratuita pelo SUS. E ela traz a questão de prazos, né? Porque é uma dificuldade do SUS hoje, esse atendimento em tempo hábil, né? Porque o câncer, é claro que existem tipos que são mais lentos e tipos mais agressivos, mas é uma luta contra o tempo. Uhum. Então, essa lei, ela traz uma previsão de que os exames diagnósticos, eles têm que ser realizados no prazo máximo de 30 dias para depois de traçada essa hipótese diagnóstica do câncer e confirmado esse diagnóstico, o primeiro tratamento, seja ele um tratamento cirúrgico, seja uma quimioterapia ou radioterapia, ela tem que acontecer dentro de 60 dias. E já para a questão dos planos de saúde, esses prazos eles não se aplicam nesse sentido, né? A questão da cobertura, da gratuidade do tratamento, né? Não é que a gratuidade, porque o plano de saúde você já faz o pagamento da mensalidade, mas existem planos que contratualmente são planos com coparticipação. Então, esse tratamento pelo plano de saúde, além da mensalidade, ele vai ter um custo de coparticipação, que é previsto no contrato e que não é ilegal, né? Que existem várias questões a serem consideradas ali. Essa questão do rol da ANS, que é essa lista de procedimentos de cobertura mínima. Então, a depender do exame que foi solicitado pelo médico, ou a depender do tratamento, do medicamento, o plano de saúde, ele, com base no contrato, com base nessa lista, ele pode negar essa cobertura. E a questão dos prazos também, que eles seguem as normativas da ANS. Então, são prazos diferenciados. Um prazo, por exemplo, para uma consulta com um especialista, pode demorar 14 dias úteis. Então, são prazos diferenciados nesse sentido. E passa muito por essa questão, né? Que a questão, o tratamento pelo plano de saúde tem que ser observado o contrato que o paciente tem com o plano de saúde, qual é o tipo de cobertura que ele tem, e essa questão desse rol da ANS, dessa lista, que é sempre observada, especialmente pelas operadoras de saúde, né? Essa é a maior diferença, assim. Excelente. Então, é importante as pessoas terem conhecimento do que ela está contratando também, né? Para evitar de um momento assim, que já é difícil, né? Porque a pessoa, quando descobre que tem que fazer um tratamento de uma doença tão agressiva, ela já fica psicologicamente abalada. Então, se ela não tiver conhecimento de tudo que ela está assinando, que ela está contratando, chega num momento como esse, ela fica de mãos atadas sem ter o que fazer. Às vezes ela tem até que contratar mais coisas, ou então vai ter que procurar o SUS. E já entrando nessa questão do SUS, a próxima questão é: quais as principais barreiras que os pacientes que têm câncer encontram, né, na hora que ele vai enfrentar aí o atendimento gratuito pelo SUS, e como a legislação pode ajudar a superar essas barreiras? Bom, pensando nas barreiras do SUS, acho que a Carol até já introduziu isso na resposta dela, que é a questão do tempo, né? Porque, normalmente, quando a gente fala do SUS, lógico que em alguns momentos existe uma negativa, porque o paciente que ele vai ser atendido pelo SUS, ele precisa do SUS para fazer o tratamento, ele normalmente fez já um pré-atendimento no posto de saúde, já foi encaminhado para um médico especialista, já fez uma consulta e os exames. Ou então está com o pedido dos exames. E para todo esse processo dentro do SUS,
vai ter uma fila de pessoas que estarão ali para realizar esses procedimentos, né? E, infelizmente, às vezes o SUS não consegue atender nesse tempo hábil. A Carol falou da lei que garante, por exemplo, que os exames sejam feitos no período de 30 dias, mas muitos municípios não conseguem efetivar essa lei. Existe uma dificuldade mesmo, porque o sistema, ele é abrangente, né? Ele atende não só tratamentos oncológicos, ele atende os mais diversos tipos de tratamento, e existe uma população que realmente necessita disso. Quando a gente fala de municípios pequenos, né, com uma quantidade menor de habitantes, por exemplo, eles enfrentam ainda mais dificuldade, porque eles têm, por exemplo, que referenciar para outros municípios. Você pode, não vou dar um nome de um município específico, mas você pode pensar num município de 10 mil habitantes que precisa levar o paciente para fazer uma ressonância, para um exame de ressonância. Ele pode não ter aquilo disponível no SUS do município. Muitas vezes ele não tem um hospital, ele tem uma unidade básica de saúde, né? Então, ele tem que referenciar. Então, aqui em Pouso Alegre, por exemplo, nós somos um município referência, né, para a região. Então, nós recebemos pacientes de diversas cidades. Isso, consequentemente, também aumenta essa fila de espera, né? Então, eu acredito que essa é a maior barreira. E como que a gente pode superar essa barreira é um desafio, viu? Viu, Jefferson? Talvez devamos deixar essa discussão também para os vereadores aqui da Câmara. É uma questão bem política também, no caso, né? Porque tem as responsabilidades, né? O que é responsabilidade do município, o que é responsabilidade do Estado, Exatamente. o que é responsabilidade da federação. Então, eu já ouvi alguns políticos falar, até o nosso deputado federal, que as pessoas ficam terceirizando. Aí joga para um, joga para outro, mas sempre, às vezes, acaba estourando a corda no mais fraco, que é o município. Que aí o município tem que correr para garantir que a pessoa vá fazer os exames. E muitas das vezes, igual a doutora disse, o município de 10 mil habitantes, ele não vai ter uma máquina de ressonância magnética para atender com qualidade os moradores daquele município, né? É importante a gente falar... Desculpa, você ia falar, Carol? Pode falar. É importante a gente falar que a legislação, ela delimita uma responsabilidade solidária entre o município, o Estado e a União. Então, quando a gente fala de exigências do SUS, né? Vou exigir um tratamento do SUS, mesmo que não seja em via judicial, a gente inclui essas três instâncias, né? Essas três figuras, né? Porque se o município não consegue te atender, você pode acionar o Estado, consequentemente você pode acionar a União, e num processo judicial, se isso vier a se tornar um processo, na prática jurídica, a gente normalmente inclui essas três figuras no polo passivo, porque muitas vezes está se falando de um tratamento muito caro que o município realmente não vai ter condições econômicas de custear, né? E ainda confirmando, né? A gente tem uma legislação que garante que o tratamento deve iniciar em 60 dias, mas a gente não tem a efetividade dessa legislação algumas vezes. Então, a lei, na verdade, ela já faz o seu papel em vários sentidos. O que a gente tem que buscar é uma forma de efetivar, executar essa lei da melhor maneira. Eu acho que é muito estrutural também. Excelente. Eu ia falar justamente dessa questão, né? Acaba que o município, por menor que seja, ele é a porta de entrada do paciente nesse sistema de saúde. Mas hoje a gente tem um sistema de arrecadação de impostos que os recursos eles estão concentrados na União e eles são repassados. E quanto menor o município, menor é essa verba que chega para o município também. Não é à toa que as estruturas são mais precárias nesse sentido. E aí, você exigir de um município muito pequeno esse cumprimento, na verdade, assim, não tem muito como exigir isso do município, no sentido de que ele realmente não tem a verba e tem a responsabilidade, né, da administração pública. Os recursos, eles chegam no município com finalidades. Então, se eu trago tudo isso para a saúde, a educação, por exemplo, vai ficar prejudicada. Então, tem que ter esse equilíbrio, essa questão da distribuição mesmo de responsabilidades nesse sentido. E essas parcerias de referenciamento que eu vejo que talvez seria a melhor forma de solucionar,
no sentido de ter um referenciamento mais organizado, mais estruturado, né? Porque mesmo Pouso Alegre, por exemplo, ela não consegue absorver toda a demanda. Existem exames que precisam ser referenciados para outras cidades aqui do estado. E esse referenciamento é uma negociação, ele não existe um protocolo, né? Muitas vezes não tem um caminho que já está acordado, já está traçado, então talvez seja essa uma solução, né? A gente sabe que é inviável a gente equipar todos os municípios com todos os recursos que precisa, mas talvez melhorar esse esquema de referenciamento para os municípios maiores nesse sentido. Até porque a porta de entrada do paciente é com o município. Então, é por isso que vai estar ali o primeiro conflito, né? É quem ele acessa de maneira mais fácil. Sim. E isso é uma discussão que existe, né? Igual eu volto a dizer. Eu já escutei de políticos, né, que precisava ser analisada até a reestruturação da tabela do SUS e entre outras atividades que dependem do poder público, de fazer esse referencial. Por exemplo, se um município é menor e ele não comporta o atendimento com a máquina, ainda assim tem repasses para essa área, para esses municípios menores. Então, esse dinheiro acaba indo para outras áreas e não a área oncológica. Então, eles têm esse trabalho de ter que explicar também, igual eu já participei de algumas reuniões que teve recebendo vice-governador, deputados, senadores aqui no nosso hospital, e eles explicando que Pouso Alegre é essa cidade de referência e que o dinheiro que vem para cá não contempla todas as outras cidades que Pouso Alegre acaba absorvendo pela estrutura que tem. Então, eles pedem esse olhar para os políticos superiores, né, que estão em esferas superiores, para que consiga trazer mais recursos para concluir, por exemplo, o hospital oncológico aqui e tudo mais, e conseguir fazer com que esse atendimento seja de fato efetivado, né? Então, é uma discussão, igual você disse, para os políticos, para eles tentarem achar aí uma balança para pesar. Se a cidade realmente não tem como fazer esse atendimento, direcionar para cidades maiores, mas também a verba maior também ir para cidades maiores para conseguir atender a sua demanda e a demanda externa. Aqui na questão, voltando também para falar, como os pacientes conseguem garantir que os planos de saúde cumpram as suas obrigações de cobertura em relação aos tratamentos oncológicos, né? Quando a pessoa está lá, às vezes ela não viu o contrato certinho, que a doutora alertou, e às vezes ela até no contrato dela contempla, mas às vezes fica negando, o pessoal não libera logo. O que ela pode fazer, vocês que são da área jurídica, quem ela deve procurar ajuda? Dos advogados? Como que ela faz para poder resolver essa questão quando o plano não quer cumprir o atendimento? Desculpa. Eu acho que o principal é a informação, é o conhecimento, né? Então, assim, eu tenho um plano de saúde, eu nunca me atentei à questão contratual, mas ainda dá tempo, né? Vamos pegar o contrato, vamos estudar o contrato. A gente sabe que muitas vezes é difícil da população em geral ler um contrato e compreender o que está escrito ali, mas ela pode buscar informações até mesmo com o plano de saúde, né? Pedir esclarecimento sobre algumas cláusulas que ela não entender. E a gente tem a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regulamenta os planos de saúde. Então, toda dúvida, todo questionamento que esses usuários de plano de saúde tiverem, eles podem acionar a ANS através de site, através do telefone, e buscar essas informações, esclarecimentos. Se tiver uma negativa, tiver dúvida, é claro, pode sim e deve conversar com um advogado especialista que vai saber não só o direito, mas o caminho para acessar esse direito, mas ela pode buscar essas informações junto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, buscar com o Ministério Público. Existem vários órgãos que tratam dessa relação também e que orientam a população nesse sentido. Tem mais alguma coisa? Não, eu concordo com a Carolina. Inicialmente buscar informações, né? E já passando para a próxima pergunta, porque Sim. A gente falaria então, e na possibilidade de uma negativa, né? Sim. Se o plano falar que não vai cobrir esse tratamento. Como que esses pacientes, que esses clientes do plano ou que os beneficiários do SUS, né, os usuários do SUS devem
o que eles podem buscar para resolver isso, né? Lógico que a gente orienta um auxílio jurídico, né? Não especificamente de um advogado particular, pode ser através da Defensoria Pública, pode ser através do Ministério Público, e se a pessoa quiser e puder, através de um advogado. E o que a gente precisa nesses casos, pensando, né? Num processo que vai lidar com uma situação dessa. Primeiro momento, quando existe uma negativa, é ideal que essa negativa ela seja formalizada. Por quê? Para a gente dar início com uma ação judicial e para pedir um tratamento, não justifica a gente entrar com uma ação que eu não tenho uma negativa formalizada. Se eu nem pedir para o órgão, para o plano, então não tem motivo para eu entrar com uma ação judicial. Então, a gente precisa dessa negativa. Segundo ponto, a gente tem que analisar também muito bem o laudo desse médico, o pedido do médico para a realização, seja do exame ou do tratamento. Porque ele precisa ser muito explícito, detalhado e claro no que aquele paciente tem e o que aquele paciente precisa. Por exemplo, se a gente está falando de um medicamento oncológico de alto custo, né, uma quimioterapia que utiliza um medicamento de alto custo, pode ser um medicamento que não está na listagem do RENAME, porque ele ainda não foi adicionado na listagem do RENAME, até também em razão do alto custo, que com o tempo, né, costuma ser reduzido em razão de produção, mas às vezes tem uma única empresa que produz aquele remédio, ele tem, lógico, eficácia comprovada, mas ainda não está na listagem. Então, a gente precisa que esse laudo médico conste a identificação do paciente, o diagnóstico que esse paciente tem. Normalmente, se não está na listagem do RENAME, precisa constar se esse paciente já fez algum outro tratamento que está na listagem do RENAME e que não apresentou resultado, que ele teve piora. Juntar também documentos que demonstrem essa piora ou a não eficácia do tratamento. Também demonstrar que aquele paciente ele não tem condições econômicas para custear aquele medicamento. Então, é importante que os médicos se atentem para auxiliar os pacientes nesse sentido, né? A gente une forças com os médicos nessas situações, né, Carol? O advogado e o médico trabalham juntos, elaborando bons documentos para que a gente facilite, favoreça para que consiga um tratamento através, seja do SUS ou do plano de saúde. A elaboração do laudo médico completo é essencial nas duas situações, tanto do SUS quanto do plano de saúde. Excelente. E só por curiosidade, RENAME é uma lista onde tem todos os medicamentos gratuitos ou para... Incorporados pelo SUS. Para o SUS, entendi. E é seguido pela ANS. Hoje é Pelos seguido planos pela de saúde ANS, também. automaticamente entrando no RENAME com prazo de 6 meses, 3 meses? Eu acho que é isso, 6 meses. Tem que Agora ser me pegou, incorporado. mas acho que é isso eu mesmo. não lembro, porque teve a modificação recente, Sim. eu não lembro se é 6 ou 3 meses. Depois de incorporado pelo SUS, tem que ser incorporado pelo plano de saúde. Então, excelente. É importante a gente, porque assim, me surgir a dúvida, e às vezes as pessoas que vão assistir também têm essa dúvida, né? De como funcionam essas listas, porque eu sei que o mercado da indústria farmacêutica está sempre trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Aí, às vezes, o médico, que é o médico atualizado, ele vai e indica o medicamento que acabou, uma empresa chamou ele para uma convenção e apresentou um novo medicamento, só que ainda não foi incluído nessa lista, é isso? Isso também, às vezes, medicamentos que são aplicados no exterior ainda não foram incluídos aqui, ou que não foram incluídos também em razão do custo. Porque os custos altos, a inclusão deles, por exemplo, o SUS vai adquirir um medicamento, seja qualquer medicamento, né, independente do valor. Isso vai ter que ser feito através de uma licitação. Então, ele vai adquirir um medicamento que é pouco utilizado, que tem um altíssimo custo e que tem chance de vencer. Então, tem que ter todo um planejamento para isso, né? Quantos são utilizados, qual que é uma média, né? Uma média mesmo. E muitas vezes acontece que quando a gente faz o pedido judicial, o SUS não tem um medicamento em mãos para entregar, né? Precisa ainda fazer a compra desse medicamento. Acho que no processo, essa é a maior dificuldade até do SUS, né? De fazer a entrega de medicamentos. E quando a gente fala de medicamento, estamos dando exemplos aqui de medicamentos de alto custo, mas existem medicamentos que não são de alto custo, mas ainda assim podem ser garantidos, né? Tem a depender da renda familiar, da renda daquele paciente, medicamentos que
ele não consegue efetivamente comprar, não tem renda suficiente e precisa usar, mesmo que sejam de uso domiciliar. Isso é importante falar, até porque a Lei 956 garante isso também para o beneficiário de plano de saúde. Os medicamentos oncológicos de uso domiciliar também devem ser garantidos. Então, não é só o medicamento que você vai usar ali no momento da quimioterapia, lá na clínica, né? O que você precisar também de uso domiciliar. Porque tem tratamentos que não são feitos especificamente na clínica, né? Que você consegue fazer em casa. Excelente. E entrando aqui agora na sexta pergunta, já é uma coisa que fala mais de conscientização, né? Perguntar para vocês como o Outubro Rosa e Novembro Azul pode trabalhar com as pessoas na questão da prevenção, né, e diagnóstico precoce do câncer. E eu achei só para a gente trazer mais exemplos sobre o assunto, eu acompanhei a visita de uma comitiva indiana do Rotary, que veio aqui ao Brasil, que eles têm essa parceria mundial, né, cada país tem um grupo, eles visitam outros países para tentar ajudar lá, e depois vem o Rotary de outros países para cá. Eles visitaram o nosso hospital, né? E foi apresentado a eles toda a estrutura, que os casos de câncer estão aumentando e que precisaria do hospital e tudo mais, para eles entenderem a importância. E eu achei muito interessante que uma senhora indiana pediu a palavra e perguntou: olha, a gente entende a importância do hospital para vocês, né? Sei que sabemos que é caro e tudo mais, mas lá na Índia a gente só conseguiu melhorar essa questão conscientizando as pessoas, conscientizando de alimentação, melhorando. E no que vocês estão trabalhando na prevenção? O hospital a gente já viu que tá indo, tá ok, mas o que vocês estão fazendo na questão da prevenção? Aí pegou o pessoal meio que assim de calças curtas, né? Então, qual a importância para a pessoa que está nos assistindo da prevenção e do diagnóstico precoce desse, no caso do câncer, né, no tratamento oncológico? Bom, primeiro, quando a gente tem um mês dedicado a uma doença específica, a gente já tem que entender que a incidência dessa doença na nossa população, ela é relevante. A gente tem um número de casos que chamou a atenção, né, de todo o aparato governamental, dos órgãos de saúde, no sentido de que a incidência daquela doença é alta. E enquanto a gente tem saúde, a gente tem mania de achar que só acontece com o vizinho. E muitas vezes a gente vê as campanhas como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, e muitas vezes não para efetivamente prestar atenção e absorver essas informações. Mas é uma questão, o câncer de mama, o câncer de colo do útero, no Brasil, ele tem uma incidência, né, que é assim, o número de casos por uma amostra da população é muito alto no Brasil comparado com outros países, inclusive, né? Já é uma doença de incidência alta no mundo como todo e no Brasil ele tem uma incidência ainda mais alta. Tem a questão, né, os estudos, questão de hábitos alimentares, hábitos de vida mesmo, que podem interferir, a própria genética pode interferir nisso, mas a questão que essas campanhas trazem é justamente a questão da prevenção, o acesso a esses exames preventivos, porque desde o começo a gente está batendo na tecla que o câncer é uma luta contra o tempo, e a gente sabe que quanto antes a gente descobre a doença, maiores são as chances de ter sucesso no tratamento, de obter a cura no tratamento. E o que eu vejo de muito importante nessas campanhas primeiro, todo ano você tem a oportunidade de ter acesso àquelas informações. Se tem alguma alteração na lei ou alguma descoberta nova, essas informações elas acabam aparecendo para a população. E essas informações hoje elas ficam disponíveis, né? A gente não tem acesso a elas só no outubro ou só em novembro. Hoje pode ser que não me interesse, mas daqui a 2, 3 meses alguém da minha família acaba tendo um diagnóstico ou eu tenho um diagnóstico e eu consigo buscar essas informações. Então, acho que essas campanhas são importantes nesse sentido e a população buscar. É interessante, tem dados que mostram, por exemplo, que as consultas ginecológicas elas aumentam nesse período do Outubro Rosa. Uhum. E por quê? Porque muitas vezes a gente está naquela rotina louca e aí chega alguém começa a falar do Outubro Rosa e você para e fala assim, gente, o ano está acabando e eu não fui no ginecologista. Uhum.
Então, você vai, aí acaba fazendo o exame preventivo e pode ser que numa dessas você pegue um câncer ali bem na fase inicial. Porque o câncer, infelizmente, é uma doença, na maioria das vezes, silenciosa. E quando começa a dar sinais, a gente já está numa fase mais avançada. Então, a importância das campanhas estão justamente nesse sentido, de tentar descobrir essa doença o quanto antes para melhorar, né, as opções de tratamento e o sucesso do tratamento. Excelente. Quer completar, doutor? Bom, como a Carol disse, né, a importância de fazer o cuidado preventivo, de saber, porque a gente também está falando dos direitos do paciente, né? Então, esse paciente, ainda que ele não seja um paciente oncológico, ele também tem os seus direitos. E é muito importante a gente pensar no direito como uma coisa preventiva também, né? Porque a gente falou de processos judiciais, de o que acontece quando a gente tem uma negativa, mas o direito do paciente, ele também te auxilia antes disso, né? Para que você possa fazer os seus exames de rotina, suas consultas, exames de rotina, e tudo isso para, eventualmente, se vier a ter alguma doença, descobrir de uma maneira preventiva, ou prévia, né? Ou então, para já saber que está tudo bem, para confirmar isso tudo, qualquer coisa diferente que apareça, até mesmo cuidados com alimentação e com outras questões de saúde que podem auxiliar você a desenvolver um câncer, né? Por exemplo, como é muito falado, a questão do cigarro, né? Então, se você já faz um acompanhamento de saúde com o seu médico, você já vai tendo esse cuidado prévio e você tem direito a fazer todo esse acompanhamento. Um acompanhamento anual, semestral, como for a sua necessidade, como o médico indicar para você, você pode fazer isso pelo SUS, você pode fazer isso pelo seu plano de saúde. Excelente. E a gente quer saber agora, a última questão aqui, é como a OAB Pouso Alegre se posiciona nesse sentido, né, no apoio da defesa dos direitos das pessoas que têm o câncer em relação a esses exames preventivos e tratamento oncológico. Qual é o papel de vocês, da comissão de vocês nesse sentido? A OAB, ela tem uma função social, né? A OAB aqui de Pouso Alegre exerce isso muito bem. A gente tem uma função social tanto uma função com os advogados, mas principalmente com a população. E o papel da nossa comissão, quando a gente decidiu, né, que seria importante a gente ter uma comissão que fale desse tema, né, direito médico, direito da saúde, que leve informações sobre isso, a gente realçou muito essa ideia de levar informações para a população. Porque a gente também adora eventos jurídicos, a gente conversa com advogados, passa informações para advogados, mas o que a gente conversa lá, muitas vezes não chega nas pessoas. E a gente presume, às vezes, o advogado, ele conhece a lei, então ele busca, tá tudo certo. Mas quem precisa ter esse acesso, muitas vezes não tem. Então, o papel da nossa comissão junto com a OAB, nesse papel social, é levar informação para as pessoas. A gente busca esse posicionamento, assim, essa ajuda de vocês, né, de nos receber aqui, auxiliar que a gente passe esse tipo de informações. A gente tenta organizar eventos, participar de eventos, dar apoio para eventos que falem sobre esses temas. Ano que vem nós teremos, né, nós temos um plano de fazer um evento no Dia Mundial da Saúde, falando sobre direitos da saúde, que é no dia 7 de abril. Então, esse é o papel da OAB nesse momento. E para alguma pessoa que tenha necessidade, né, que está com uma situação dessa, o que a gente deixa de dica no primeiro momento? Você pode buscar a Defensoria Pública, você pode buscar um Ministério Público, você pode buscar um advogado e pode também buscar o OAB no sentido da OAB te dar um direcionamento, alguma questão assim, não um atendimento particular, mas pode te dar um direcionamento de uma forma melhor. E é esse o nosso papel. Excelente. Então, a gente já seguindo aqui para as considerações finais, a gente mais uma vez agradece a presença da Carolina Fontes e da doutora Luísa Pinheiro por vir aqui trazer essas informações valiosas e colaborar, né, com a população de Pouso Alegre e não só de Pouso Alegre, né, hoje com as redes sociais, o canal do YouTube, o Facebook, essa entrevista pode chegar a diversos lugares, não só a nossa população aqui. Então a gente agradece a vocês pela disponibilidade, por vir aqui conversar, esclarecer, tirar dúvidas da nossa audiência, e as portas da TV estão sempre abertas para pessoas que vão vir trazer conhecimento de utilidade pública para a audiência, tá bom? Muito obrigado, doutora Carolina. Nós agradecemos em nome da OAB e em nosso nome a oportunidade.
E estamos juntos aqui nessa parceria e sempre que possível estamos aqui para trazer mesmo as informações para a população. Isso mesmo. Obrigada, Jefferson. Obrigado, Carol. É isso aí. Então, lembrando, elas fazem parte da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, 24ª subseção da OAB Minas Gerais, que é a OAB aqui de Pouso Alegre. Mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Se você pegou essa entrevista mais para o meio no nosso canal na TV Digital, continue assistindo a programação, que em algum momento ela será reprisada, mas, se você preferir também, pode procurar no nosso canal de YouTube e também no nosso Facebook. E envie esse link, marque aí a pessoa que você acredita que vai gostar, compartilhe pelas ferramentas digitais aí, o WhatsApp, e onde você achar interessante disponibilizar essa entrevista, fique à vontade. Até a próxima e um abraço.